Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19h aqui na Universidade FM, programa que será posteriormente transmitido pela UTAD TV. Hoje, como convidado, temos o professor José Gomes Laranjo, docente da UTAD e presidente da REFCAST, Associação Portuguesa da Castanha. E precisamente estamos no tempo da apanha da castanha, deste produto da região transmontana, endógeno da região transmontana, um dos produtos que dá mais lucro, creio eu, aos produtores. É um produto, de facto, com uma importância vital para a economia de Trás-os-Montes e, presumo, e para ampliar estes resultados é que foi criada a REFCAST. Mas vamos então falar com o professor José Gomes Laranjo. A REFCAST, esta associação, já existe há alguns anos. Qual foi então o motivo, o propósito por trás da criação desta associação? Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar o auditório. Um bom dia a todos, os senhores ouvintes, agradecer o convite que nos foi formulado para mais uma vez nos dar a oportunidade para falarmos da castanha. De facto, a gênese da criação da Associação Portuguesa da Castanha, a REFCAST, é uma gênese muito interessante porque parte de baixo. Foi uma vontade sentida pelo setor que levou a que, portanto, se tivesse feito esta organização. Eu recordo que este é um trabalho que vem a ser feito já desde 2007. Nós, entre 2007 e 2009, entre 2007 e 2013, funcionámos como uma rede informal que reunia, portanto, havia um contrato de parceria entre todos os parceiros e, portanto, funcionámos de forma informal. Mas este foi um tempo importante também. Foi um tempo importante porque criou a necessidade da existência desta estrutura e os parceiros aprenderam a trabalhar, aprenderam a estar juntos, aprenderam a conversar, aprenderam a fazer a análise da fileira. E, ao mesmo tempo, permitiu que esta associação, que esta parceria que esta rede fosse crescendo. Eu recordo que a primeira vez que nós nos juntámos para falar do castanheiro foram 3 parceiros. Foi a UTAD, que está na gênese da criação, digamos assim, da rede, em 2007. Foi a Arbórea, na altura o engenheiro António Borges, e foi a Espaço Visual, uma empresa de consultoria, o engenheiro Martino. E nós começámos, digamos, nós os 3, digamos assim, com uma ideia que era uma ideia de projeto para uma região de vinhais. Esta ideia foi depois alargando, portanto, ganhando dimensão. E de Vinhais passou para Bragança, passou para Carrazedo, passou para o Minho, passou para o centro e chegou até Marvão e ganhou uma dimensão nacional. E, portanto, contrariamente, se calhar, a muitas outras situações em que as pessoas depois vão perdendo garra e as coisas vão se apagando, esta rede, esta rede foi ganhando cada vez mais vitalidade, mais força, de tal maneira que em 2013 foi entendido que nós nos deveríamos formalizar, constituir como associação. E pronto, e assim o fizemos. Evidentemente que fiquei muito satisfeito. Fiquei muito satisfeito que a sede inicial desta associação e a assinatura, digamos assim, a assinatura que foi um ato público, portanto, da assinatura dos estatutos, tivesse decorrido na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, numa sessão pública muito bonita. E, portanto, são passos que têm vindo a ser dados no sentido de dar voz a uma fileira relativamente pequena, que estava completamente desorganizada. Ela vale uma média de cerca de 5, 7% daquilo que é a produção nacional de frutos, portanto é relativamente pequena, e desorganizada ainda muito mais pequena se torna porque não se consegue ouvir, não se consegue fazer ouvir. Portanto, o facto de nós de nós nos termos organizado, de falarmos a uma só voz, faz com que, de facto, das fraquezas se façam forças e que o setor tenha ganho voz, e uma voz mais forte. E isto tem sido muito importante e tem dado, de facto, os seus frutos, no sentido de uma decisão mais favorável a nível de políticas nacionais de apoio à fileira. E já agora aproveito para dizer que também nós estamos neste momento organizados a nível europeu
através de uma associação, também ela a funcionar de forma informal, é uma associação na qual estão representadas a Espanha, a França e a Itália. É um fórum que funciona no seio da AREFLA, a Associação das Regiões Europeias Frutícolas, e que tem permitido, digamos assim, discutir o setor a um nível mais, digamos assim, mais europeu, e desta forma até darmos sugestões e podermos ter, digamos assim, fazer chegar de uma forma mais forte até a voz do setor aos decisores políticos da União Europeia. Esta associação, e a REFCAST em si, é a Associação Portuguesa da Castanha, ou seja, não é uma associação de produtores, é uma associação de pensadores, não é uma associação de agricultores. Não, congrega tudo. Sem dúvida. Esta associação tem uma coisa que eu acho que é uma extraordinária mais-valia, que esteve na sua gênese, que é o facto de juntar à mesma mesa a investigação, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Instituto Politécnico de Bragança, de juntar as associações, as cooperativas, os produtores, as indústrias, as empresas prestadoras de serviços, os viveiros, e junta também, num título, portanto, num grupo de associados, os designados associados patronos, os municípios. Portanto, digamos que é um cluster da castanha que representa, digamos assim, eu não posso dizer neste momento que nós representamos completamente o setor da castanha em Portugal, mas atendendo à dimensão dos associados que nós temos, nós poderemos dizer que se calhar mais de 90% do setor da castanha está representado aqui nesta associação. Pronto, é uma associação que tem vindo a crescer, sobretudo ao nível dos associados individuais, também ao nível dos municípios, e nós continuamos com as portas, é aquilo que sempre dizemos, temos as portas abertas, porque o que nós queremos são associados para nos tornarmos cada vez mais fortes, para que a nossa voz seja cada vez mais forte e consiga ser cada vez mais influenciadora de boas políticas, de boas decisões relativamente ao setor da castanha, que bem precisa. Precisamente, que tipo de atividades é que elabora a REFCAST? Olha, desde logo há uma atividade que é fundamental, é permitir que a fileira se conheça a si própria e criar um conjunto, criar ações no sentido de promover isso. E desde logo isto é conseguido através da realização de reuniões técnicas periódicas dentro da associação, aquilo a que nós chamamos as reuniões de direção alargadas. Sempre que há assuntos prementes, sempre que há assuntos urgentes de serem tratados, nós fazemos uma reunião geral de direção. E, portanto, é como se de uma Assembleia Geral se tratasse. Todos os associados são convidados a participar e são reuniões de caráter técnico, onde, de facto, os especialistas destas duas instituições fazem as abordagens técnico-científicas no sentido de melhor, portanto, digamos assim, encetarmos um plano de resposta à situação em concreto. Evidentemente que esta organização é muito positiva para quem está na investigação. E porquê? Porque permite aos investigadores, à UTAD e ao IPB, aos seus investigadores, do CITAB designadamente, que está muito representado aqui, conhecer efetivamente aquilo que são as fragilidades da fileira. E isso, porque nós entendemos, e essa foi a minha filosofia que esteve no início também deste trabalho, é preciso conhecer muito bem a realidade da fileira para se poderem fazer bons projetos. E isto é muito importante. E este trabalho da associação, estas reuniões são sempre muito importantes, porque nós acabamos sempre por aprender alguma coisa com quem está no terreno também. E daí passarmos, portanto, para os nossos projetos, para além de que se torna muito mais fácil nós conhecermos uns aos outros, torna-se muito mais fácil a execução, a preparação de projetos, como já está a suceder de uma forma extremamente mais facilitada, o estabelecimento de parcerias entre as diferentes empresas, associações, portanto, entre os associados, para fazermos projetos. Portanto, esta é uma linha que eu não acho que seja das menos importantes. Depois é sermos um interlocutor com um discurso articulado
e coerente da fileira com os decisores políticos, designadamente com o Ministério da Agricultura e do Mar, e designadamente, particularmente por causa da sua importância na região regional, com a Direção Regional da Agricultura e Pescas do Norte. Portanto, ao sermos este interlocutor privilegiado com um discurso coerente e articulado, nós conseguimos passar a nossa mensagem de uma forma muito mais ágil. E eu falo com os decisores políticos, mas falo também com a comunicação social. Modéstia à parte, eu acho que nunca se falou tanto da fileira da castanha, do setor da castanha, como agora. Porquê? Porque se calhar esta organização torna as coisas muito mais fáceis. E depois isto é como uma bola de neve, umas coisas vão puxando as outras. E vão puxando os investidores também, porque ao ouvir-se falar mais da fileira, estando a fileira com a dinâmica com que está atualmente, uma fortíssima dinâmica de crescimento, independentemente das debilidades de que vamos falar dentro de momentos, mas portanto, digamos assim que umas coisas puxam as outras e a tendência, de facto, o objetivo é tornarmos, de facto, só pode ser que é tornar esta fileira cada vez mais forte. Um outro aspecto também muito importante e que foi elaborado no sentido de ajudar a fileira a preparar-se para o próximo desafio, que é o próximo quadro de apoio à agricultura, 2014-2020, foi, digamos assim, a constituição, a elaboração pela fileira do plano estratégico para o período 2014-2020. Este plano resulta da análise de todos nós, uma vez mais naquelas reuniões técnicas, e este plano pretende dar resposta a um dos maiores, portanto as doenças e as pragas são um problema, mas há um outro problema também tão grave ou mais do que este, que é a falta de castanha no mercado europeu. E portanto este plano pretende dar uma resposta efetiva a esta fragilidade do setor, que é a falta de castanha no mercado. E, portanto, enquadrado dentro de um grande objetivo europeu que nós temos neste momento, que é aumentar a produção de castanha a nível da Europa num valor equivalente, ou numa área equivalente a 40 mil hectares, dos quais 10 mil para Portugal. Digamos que nós elaboramos um plano baseados numa filosofia de crescimento de 10 mil hectares de áreas de novos soldos para os próximos 7 anos. Evidentemente, com um tão grande crescimento, não cai do céu e requer uma organização muito grande. E é para isso que nós cá estamos. Nós elaboramos este documento e, desta maneira, todos os intervenientes saberão qual é o papel que têm a desempenhar neste plano, para que de facto seja mais fácil e as coisas corram da melhor maneira possível, para que o objetivo dos 10 mil hectares nos próximos 7 anos esteja alcançado e, portanto, a parte de Portugal esteja cumprida e Portugal tenha castanha em quantidade suficiente para abastecer o mercado europeu, digamos assim, na medida em que há uma procura que é bastante grande, bastante acentuada do mercado europeu relativamente à castanha portuguesa. Falou aqui das debilidades desta fileira, da fileira da castanha. Uma das que se fala é de haver poucas unidades de transformação da castanha em Portugal. Sim, eu dizia, porque eu entendo que é preciso sempre arranjar imagens fortes para que elas passem para a opinião pública. E eu lembro-me na altura que nós falávamos do petróleo, e o petróleo numa imagem figurada para relativamente à castanha, é que a castanha é o petróleo de Trás-os-Montes, é um recurso natural de uma enorme valia, sobretudo para a parte norte de Trás-os-Montes. É assim, do ponto de vista económico, ela pode valer em Trás-os-Montes qualquer coisa como perto de 50 milhões de euros. A parte norte, eu digo, a sua terra fria, basicamente, 50 milhões de euros, valor pago ao produtor. Não está aqui em conta, portanto, todas as restantes movimentações financeiras inerentes designadamente aos 25% dos custos de produção, depois aos custos da industrialização. Portanto, tudo isto é dinheiro que circula na terra fria transmontana à volta da castanha. Nós temos uma estimativa, isto tudo junto a somar dará entre 150 a 200 milhões de euros, portanto não é tão pouco quanto isso que o setor da castanha movimenta em Portugal, com cerca de 50 milhões de euros de valor da exportação. Portanto, isto é muito importante. E, portanto, estava eu a dizer que a questão da indústria, nós temos falado nela, portanto, o tal petróleo que eu falava há bocadinho, para dizer que faltavam as indústrias, como as indústrias da refinação do petróleo, neste caso, a indústria da castanha. Falta e não falta. Falta porquê?
de facto, Portugal faz a valorização da castanha até aquilo que nós chamamos como o segundo nível de industrialização. E o segundo nível de industrialização é o seguinte, portanto, o primeiro nível tem a ver com a compra da castanha, portanto, a limpeza depois na indústria, na empresa, portanto, a limpeza da castanha, a desinfecção, a calibragem e o embalamento. Primeiro nível. E daqui há muitos milhares de toneladas que seguem para o mercado em fresco. O nível seguinte tem a ver com o descasque e a congelação, basicamente, ou a pelagem da castanha. Mas Portugal faz sobretudo a congelação de castanha. Segundo nível. E daqui, cerca de 6 a 7 mil toneladas de castanha, todos os anos são congeladas e a maioria dela é exportada. E este é o segundo nível. Daqui para a frente, Portugal tem apenas, digamos assim, experiências de cariz familiar. Não há uma unidade, digamos assim, de grande dimensão, como existem na Europa, para fazer, portanto, a transformação da castanha em terceiro nível, a nível industrial. E isto pode ter uma explicação, e a explicação é a seguinte. Normalmente, e sobretudo quando há produto em excesso, o excesso de produto aguça o engenho. E aguçaria, digamos assim, a procura de outras formas de dar escoamento ao produto. O que acontece é que ao longo de anos e anos a castanha portuguesa tem estado numa situação muito equilibrada, até deficitária. Há sempre mais procura do que oferta. E isto também, de facto, faz com que, nós costumamos dizer, até um pouco de forma irónica, que a castanha ainda não caiu do castanheiro e já está vendida. Portanto, e depois há uma outra situação. Neste momento, o fluxo da castanha, portanto, as linhas estão muito bem estabelecidas e estão equilibradas. Os próprios industriais portugueses que fazem a congelação da castanha têm já a jusante uma série de, digamos assim, de outras indústrias que fazem o terceiro nível que lhes compram a castanha. E, portanto, isto está tudo muito bem equilibrado. E compreende-se que não tenha havido necessidade, a não ser que surjam novos players, novos investidores fora deste círculo para investirem, digamos assim, num terceiro nível em Portugal. Porque, por enquanto, digamos assim, não é a situação que não nos preocupa esta situação. Nós gostávamos de ver a castanha transformada a falar português, porque neste momento o que acontece é que, de facto, a castanha que aparece nos produtos transformados, ela é quase toda, ou é muita castanha portuguesa, mas ela fala sobretudo francês e italiano, não é? Mas não é a situação que não gostaríamos de ver e que nós não temos alertado por causa de pensarmos num futuro, seja ao nível da industrialização, mas seja também ao nível, digamos assim, de um ajustamento dos hábitos alimentares designadamente dos consumidores portugueses, mas também dos consumidores europeus, porque nós temos falado nisto a nível europeu. Como reforçar o consumo da castanha fora da época da castanha? As pessoas lembram-se sobretudo da castanha, é agora, na altura do São Martinho, mas nós gostávamos que as pessoas se lembrassem mais da castanha também, durante o verão, por exemplo, porque há castanha congelada e é muito fácil, com a castanha congelada, de introduzir a castanha nas receitas. Nós estamos a trabalhar designadamente com chefes de cozinha, a vertente gastronómica, para que de facto ela consiga gradualmente entrar mais na mesa dos portugueses. Muito bem. Este ano falou-se muito da vespa asiática, mas houve um problema grave e não teve nada a ver com a vespa, que foi com um fungo que está a arrasar em muito, diz que em 50% a produção da castanha. O que é que aconteceu? É verdade. Eu diria que apesar daquilo que aconteceu este ano e que possa levar a querer entrar os montes, a vespa é muito mais perigosa que este fungo deste ano. Porque este fungo deste ano resolve o seu assunto já no próximo ano, com alguns tratamentos químicos, eventualmente que nós estamos a recomendar já, no imediato após a colheita, portanto, tratamentos semelhantes àqueles que são feitos para a vinha, para o milho, portanto, para tratar isto. Mas, portanto, a situação deste ano, deste fungo, que é a septoriose, ou micosfarela, ela decorre sobretudo de um verão de condições climáticas absolutamente anormais que decorreram este ano e que começaram logo na altura da polinização. O tempo frio fez com que a polinização não fosse tão boa. E a polinização, a não ser tão boa, a percentagem de frutos vingados, de castanhas boas, também cai. Acresce a isso um verão não tão quente quanto o habitual. E a partir daí, digamos assim, a falta de calor atrasou a maturação das castanhas.
E acresce ainda que com a umidade se desenvolveu de forma anormal este fungo, que é um fungo, digamos assim, amigo das umidades. E ao desenvolver-se desta forma anormal, ele atingiu níveis de ataque descontrolado e afetou, digamos assim, de forma decisiva os castanheiros, a sua folhagem, de forma que antecipou o final do ciclo. As folhas caíram sem que os ouriços, sem que as castanhas estivessem maduras. Este ataque brutal levou ainda, digamos assim, a uma queda antecipada dos frutos. Portanto, tudo isto foi antecipado e caíram, e levou a que, nas zonas onde o fungo atacou mais, isto é, as zonas mais frias, as zonas acima dos 900 metros, 800, 900 metros no interior, de facto seja um drama em termos da sua produção, que pode haver reduções de ordem dos 80%. Abaixo dos 800, 700 metros, o problema não é tão grave com a septoriose, com este fungo. Há reduções, mas são reduções que podem, ser de 20%, 30% ou até menos, dependendo da localização. Em termos médios, nós estamos a pensar que a redução da produção da castanha portuguesa este ano possa estar à volta dos 50%. E o que é que os produtores poderão fazer para então combater este fungo? Para que ele não volte. Estarem atentos, sobretudo estarem atentos aos avisos das estações de avisos do Ministério da Agricultura. Olhem, estarem atentos àquilo que a Associação Portuguesa da Castanha vai fazendo, porque e sobretudo se houver uma primavera úmida no próximo ano, nós vamos ter, e um verão, nós vamos ter que estar muito atentos e vamos ter que fazer tratamentos fitossanitários, como eu dizia há bocadinho, que são em tudo semelhantes àquilo que é feito para a vinha por causa do milho. Portanto, é isto que eu recomendo neste momento. Sobretudo calma, nada de entrarmos em alarmismos. A situação é uma situação controlável. Não foi este ano, porque não havia tradição, não havia prática do tratamento dos castanheiros para este problema. Porque reparem, a vinha, se não fosse tratada para o míldio, ela não conseguia produzir, mas o milho é controlável. E, portanto, é uma situação em tudo semelhante àquilo que se passa na vinha, que nós temos que estar atentos no próximo ano para o castanheiro. Isto é completamente diferente da questão da vespa, que é muito mais difícil. A vespa poderá causar alguns problemas no próximo ano, apesar de todos os cuidados que estão a ter? Nós estamos a ter imensos cuidados, a fazer um trabalho muito, muito exaustivo e persistente dentro da associação, no sentido de informarmos, de formarmos os nossos associados, mas se calhar, e graças a esta elevada organização que a fileira tem neste momento, as coisas relativamente à vespa conseguiram-se agilizar muito mais rapidamente. E se não, eu passo a explicar. Repare bem, a vespa foi detectada em Portugal precisamente no dia em que na UTAD estava a decorrer uma reunião, na UTAD, peço desculpa, aqui na delegação de Vila Real da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, daquilo que nós chamávamos uma comissão de contingência. Esta comissão de contingência tem na sua constituição a REFCAST, a UTAD, o IPB, o INIAV, e onde está a DGAV, e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. E estavam a reunir no sentido de se delinear um plano de contingência, isto é, de prospeção, de estarmos atentos para o dia em que entrasse a vespa, nós podermos atuar. Imagine-se o paradoxo da situação, é nesse mesmo dia que é descoberta a vespa em Portugal. A partir daí, digamos assim, foi pôr o plano que estava a ser arquitetado logo em execução. 2 dias ou 3 depois estávamos a visitar a região e estavam a iniciar-se, digamos assim, as prospeções da região para delimitar a área de ataque da vespa, portanto a área de infestação. Tudo isso foi feito graças a um grande esforço dos técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas, graças também à colaboração da REFCAST, dos seus associados, porque nós pedimos, foi com o auxílio de toda esta gente, porque aquilo que nós fomos pedindo foi aos agricultores também, porque nós ensinamos os agricultores a ver os sintomas e pedimos para irem aos seus soltos ver se tinham. E, portanto, com a colaboração de toda esta gente, nós mapeámos a vespa. E a partir daí delineámos, este grupo de trabalho delineou já um plano de controle nacional. Já foi apresentado, repara, em 3 meses, com um mês de férias, fez-se um plano de controle, que foi apresentado em 3, 4 meses.
que foi apresentado no passado dia 3 de outubro em Bragança, portanto, no Centro de Competências dos Frutos Secos, numa reunião, numa apresentação que decorreu, portanto, no Instituto Politécnico de Bragança. E, portanto, foi apresentado um plano que nos apraz registar a brevidade com que ele foi construído, com que ele foi elaborado, com a colaboração de toda esta gente. E, portanto, estamos já a pensar na luta biológica. Para o próximo ano, aliás, devo dizer, e estou a dizê-lo publicamente em primeira mão, precisamente hoje nós vamos a Barcelos com uma das maiores especialistas mundiais da luta biológica, portanto, da aplicação do parasitoide, precisamente para que ela conheça a região e para discutirmos com ela, precisamente, as contingências em que pode, no próximo verão, na próxima primavera, serem feitas as largadas, no sentido de se começar o mais rapidamente, de se começar a controlar na forma mais efetiva possível a vespa na região de Barcelos, que é onde ela está. Nós queremos impedir a todo o custo, ou queremos atrasar, que ela chegue atrás dos montes. Erradicar é utópico, mas mantê-la controlada não é utópico, e é isso que nós estamos a trabalhar, a pensar em fazer, a trabalhar nesse sentido, usando, evidentemente, ou querendo transpor para Portugal tudo aquilo que é a experiência de Itália, porque a Itália, antes de ter este processo agilizado, teve uma fase inicial da experimentação e de ajuste que levou 6 a 8 anos. Para eles terem a vespa desde 2002, nós temos-la desde 2014, em 2015 já vamos aplicar a vespa. Portanto, a nós competíamos, e com esta organização toda, de facto, o mais que nos competia ou o mais que nós devíamos era ser eficientes, como de facto o vamos ser. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer aos produtores e ao setor é que estamos a fazer tudo aquilo que é possível, a arranjar os meios financeiros para pagar a luta biológica, porque ela não chega a Portugal gratuitamente, e estamos de facto neste momento a reunir esforços, a fazer reuniões nesse sentido, para que na próxima primavera sejam feitas as largadas na zona de Barcelos para controlar a vespa. Muito bem, professor José Gomes Laranjo, presidente da REFCAST do Centro Eutado, muito obrigado por estar aqui presente neste programa para a entrevista à Cidade Universitária e nos esclarecer tudo sobre a castanha. Nós despedimos então e regressamos para a semana com um novo tema e novo convidado. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV.